fala que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi tão gracioso ver que todos os hinos hoje nos fizeram lembrar do amor do Senhor. Aleluia! Que Ele nos comprou com esse grande amor. Pecadores, pessoas que eram indignas, pessoas que não eram merecedoras desse amor, mas que Ele amou profundamente e se entregou por nós. Amém. Só que tem que ligar. Legal. Bom, irmãos, o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, confesso que o Senhor já tinha me dado, obrigado, esse compartilhar há algum tempo, e considerando durante essa semana os acontecimentos, questionando ao Senhor se realmente não deveria vir uma outra mensagem. Até falei com o Rafael, eu ainda não recebi o download de Deus ainda não, então estou esperando até para ver o que o Senhor vai fazer. E buscando uma palavra, vendo talvez ali algum tema, algo que poderia se encaixar com a realidade que eu tive essa semana, o Senhor foi claro comigo e falou: olha, eu já te dei, você está procurando o quê? Então, aquilo que eu vou compartilhar com os irmãos serve tanto para mim, serve tanto para os irmãos. Não quero de forma alguma dar cara de indireta para mim, irmão, apesar de que a palavra vai servir para cada um de nós. Então, é uma coisa que precisamos estar com o nosso coração, nosso olhar voltados para o Senhor, para aquilo que Ele gostaria de fazer ou quer fazer nas nossas vidas. Abre então comigo em Mateus, versículo capítulo 6, no verso 9. É uma oração que todos nós conhecemos, mas vamos pegar alguns pontos interessantes aqui desse trecho, até o verso 15. Então a palavra do Senhor diz assim, no verso 9: por essa razão vós orareis: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Bom, olhando para a oração que o Senhor nos ensinou, claro que eu não quero entrar em cada detalhe da oração em si, mas o que me chamou a atenção é que logo após o Senhor ensinar essa oração, Ele fala desses dois versículos, que estão relacionados à questão do perdão. Ele poderia ter falado do reino, Ele poderia falar do alimento diário, Ele poderia falar da santidade que Ele tem, Ele poderia ter falado de qualquer coisa, mas por que Ele reforçou a questão do perdão? E eu fiquei questionando o Senhor, se na oração, de todos os itens que Ele colocou, o perdão das nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, tem uma relevância, porque senão Ele não falaria, ao terminar a oração, esses dois versos tocando na questão do perdão. Então, se nós lermos novamente o 14 e o 15, ele fala: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Então, será que o Senhor está colocando aqui uma condição? Será que o Senhor está querendo mostrar: olha, se você não fizer, também não vai ser feito com você? E ele continua no verso 15: entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mas se a gente olhar para o sacrifício de Jesus, Ele levou sobre si todas as nossas dores, sim ou não? Todos os nossos pecados na cruz, eles foram perdoados em Cristo Jesus. Então Ele recebeu a nossa maldição ali na cruz e nos perdoou de todas as nossas iniquidades. Mas a nossa vida segue, sim ou não? Amém.
Então, se eu peco, o Senhor me perdoa, sim ou não? E se eu peco contra o irmão, o Senhor me perdoa, sim ou não? Sim. E se eu não perdoo o meu irmão, o Senhor me perdoa? Está vendo que tem uma condição? Porque o Senhor vai olhar para o nosso coração. O que o nosso coração tem diante daquela situação? Quando nós olhamos para nós mesmos, nós somos 100% perfeitos, sim ou não? Mas nós somos 100% também errados, sim ou não? Legal. Agora, se eu ando numa vida de comunhão com Deus, naturalmente eu busco ter uma vida mais santa ou santificada em Cristo. Porque se eu estou falando aqui do reino, se eu estou falando daquilo que Deus está vindo e fazendo na minha vida, eu estou falando de algo que é real. Algo que Deus, quando olha para mim, fala: olha, ele está vivendo em santidade, ele está vivendo buscando, os meus caminhos, ele está por fé fazendo aquilo que é preciso. É porque sem fé é impossível agradar a Deus, não é assim? Então, ou seja, eu estou no caminhar com Deus. Mas no meio do caminho é natural que aconteçam alguns percalços, algumas situações em que eu venha pecar contra o Senhor, ou até mesmo contra o meu irmão. E aí eu preciso entender que, se a gente olhar hoje, todos os hinos que nós cantamos hoje, eles falaram claramente da questão do amor de Deus por pecadores. E aí, quando eu olho para a vida do meu irmão, eu consigo ver a cruz de Cristo que foi operada na vida dele. Eu consigo perceber o sacrifício de Jesus na vida daquele irmão. Ou eu levo só em consideração aquilo que ele falou, aquilo que ele fez contra a minha pessoa. Porque se eu tiver esse âmbito natural, é natural que eu não veja o Senhor na situação. Então eu preciso ter um olhar claro de em todas as situações. Isso eu sempre, depois que eu aprendi, é claro, tenho buscado colocar em prática. Olhar com o olhar do alto. Qualquer situação nas nossas vidas, na nossa vida diária, ela tem um propósito. E não é terreno, é um propósito eterno. Porque o nosso Deus é eterno. E Ele não está atrelado, ligado nessa dispensação que nós vivemos. Ele tem um propósito que é muito maior do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Quando nós olhamos então para a Escritura e entendemos que, poxa, eu preciso perdoar para que eu seja perdoado, então eu tenho uma condição da parte de Deus. Porque eu posso muito bem viver uma vida de santidade, uma vida com uma máscara muito bonita, de que eu sou cristão exemplar, mas o Senhor não está perdoando os meus pecados, porque eu estou travado em situações e circunstâncias que me impedem de viver isso. Mas eu te pergunto antes, mas como é que uma pessoa então vai lá e talvez dê um verso tão bonito, faz até uma explanação daquele texto? Eu falei, isso é natural. Isso não necessariamente quer dizer que tem algo espiritual naquilo. Porque conheço várias histórias de pastores que conduziam igrejas e que nunca tinham aceitado a Jesus Cristo. É possível isso? Claro, eu conheço histórias assim. De anos pastoreando uma igreja e o cara não aceitou Jesus. Ele pregava sobre Jesus, ele chamava para arrependimento, mas ele nunca tinha feito, porque era só um ofício. Entende? Então eu consigo maquiar muitas coisas numa caminhada com Cristo, porque é muito fácil. Eu só preciso vestir uma máscara aqui na frente dos irmãos e viver uma vida aparentemente cristã. E aí eu questiono para os irmãos: será que os irmãos, aí é pergunta para mim também, tá, irmãos? Nós estamos aqui juntos, eu não sou melhor do que ninguém, confesso que eu sou pior que todo mundo, mas tudo bem. Mas será que nós estamos vivendo essa vida realmente real diante do Senhor? Será que a gente não está vivendo uma máscara? Será que nós não estamos vindo todos os domingos pela manhã aqui simplesmente para cumprir um rito? Para falar que eu fui na reunião da igreja? Ou até alguns, se eu falar que eu fui na igreja, não, irmão, a igreja somos nós. Será? Será que de fato eu tenho vivido aquilo que Deus espera de mim? Mas antes, o que tem a ver a questão do pecado? Porque quando a gente olha a questão dos pecados que não foram perdoados, das ofensas que não foram perdoadas, isso implica em muitas coisas. Eu tenho observado, mas eu tenho podido aproveitar da parte de Deus nesse sentido, porque nos treinamentos, quando eu realizo, eu sempre faço um trabalho que nós tivemos aqui, 2 irmãos que participaram, deram isso mais profundamente. Tudo está relacionado com perdão. Perdão de pessoas que nos ofenderam, perdão de pessoas que nos machucaram, perdão de pessoas que talvez, querendo o nosso bem, fizeram mal contra nós mesmos. Um pai
que quer o melhor para o seu filho, ele não faz de tudo, sim ou não? Quem é pai aqui sabe, poxa, farei de tudo pelos meus filhos. E mesmo querendo o bem deles, eu acabo machucando, sim ou não? Sim. E um irmão que não é meu pai, mas é um irmão em Cristo? Eu lembro o Rafael falando uma vez comigo, falando antes, mas às vezes o irmão ele até tem uma boa intenção em talvez te repreender da forma dele, do jeito dele. Não é o melhor jeito, mas ele está ali com o coração do Senhor. E muitas das vezes, irmãos, eu olhar para cara, é um Zé Mané, não sabe de nada, querer me chamar a atenção. Pô, sou muito melhor do que ele em algumas coisas, em outras não. Mas quando eu olho para o irmão, quando eu consigo ver a vida de Cristo, irmãos, não é o irmão em si, é o Senhor na vida dele. E eu posso matar o Senhor que está na vida do meu irmão. Entende? Só por uma atitude minha, um comportamento errado meu. Eu queria ler com os irmãos Mateus 18. É um texto também que todos nós conhecemos. Só para os irmãos entenderem um pouquinho sobre essa questão de uma vida um pouquinho mais prática. Eu gosto sempre dessa questão mais prática, não tão profunda. Então, no versículo 21, no verso 21, Pedro fala o seguinte, Pedro é top demais. Ele chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu tenho que perdoá-lo? Até 7 vezes? Eu fiquei pensando, não, onde que ele tirou isso até 7 vezes? Será que tem alguma coisa que fala que até 7 vezes perdoar? E aí Jesus fala: não te direi que até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. E se a gente multiplicar, eu acho que dá isso, 490 vezes, né? E eu falei assim, se a gente dividir 490 vezes por 24 horas, dá mais ou menos 3, a cada 3 minutos eu tenho que perdoar o meu irmão pela mesma coisa. Para fechar o dia com 24 horas, 490 vezes perdoar o meu irmão. E aí o Senhor continua falando no verso 23. Portanto, o reino dos céus, ele está falando aqui que o reino dos céus, ele é comparado, ele é semelhante a um rei que decidiu acertar as suas contas com seus servos. Eu pergunto, o Senhor vai acertar as contas com cada um de nós, sim ou não? Sim. Então fechou. Quando teve o início ao acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. E aí eu fiquei procurando a respeito para saber o que seria 10.000 talentos. 10.000 talentos daria em torno de 60 milhões de denários. O denário dá para você poder mensurar um pouquinho na moeda real, em torno de 18 a 20 e poucos centavos de dólar. Para nós o dólar dá uns 5 reais e pouquinho, dá mais ou menos quase R$1 um denário. Então nós estamos falando que a dívida desse cara era de 60 milhões de reais. Então eu não tenho noção do que 60 reais, pode ser que eu tenha noção, mas milhões de reais, eu não tenho nem noção do que seja isso. Porém, não tendo o devedor como saldar a tal importância, ordenou ao seu senhor que fosse vendido, ele, a mulher dele, seus filhos e tudo quanto possuía para pagar aquela dívida. Aí aqui eu fiquei bem pensando diante do Senhor, mencionando a questão de, poxa Senhor, a dívida era do cara e a família dele teve que pagar. O que isso implica na questão prática da nossa vida com Deus? E talvez uma situação que eu estou vivendo, eu tenho uma dívida contra uma pessoa, em relação a uma pessoa, e que eu não pago essa dívida, todo mundo da minha casa sofre. É inevitável. Porque a família não tinha nada a ver com isso, a dívida era do cara, prende o cara, talvez os bens da família, por que a família? E aí, olhando a questão comportamental da coisa, muitas das vezes uma pessoa que está em amargura, rancor, ódio, raiva, contra uma situação, contra uma pessoa, ele contamina todas as pessoas ao redor dele. Não tem como. Ou seja, os seus familiares vão pagar o preço por uma coisa que você está devendo. Então vamos continuar. Porém, não tendo o devedor como saldar a tal importância, ordenou ao Senhor que fosse vendido a tal. Eu já li. 26. O servo então, com toda a reverência, prostou-se diante do rei e lhe implorou: se procede comigo e tudo te pagarei. Aí eu pergunto: pagaria mesmo? Se o cara está devendo 60 milhões de reais, ele tem que trabalhar agora mais 60 milhões de reais. Isso em relação à vida, ele tem que pagar mais 150 anos de trabalho. Não existe isso, a pessoa não conseguiria pagar.
mas ele até tinha fé, pagaria. E o Senhor daquele servo teve compaixão dele. Então a palavra forte aqui é compaixão. Perdoou-lhe a dívida, ou seja, cara, você não me deve mais 60 milhões, fica de boa, está paga a sua dívida. E deixou ele embora. Entretanto, saindo daquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe estava devendo 100 denários, então praticamente aí 100 reais. Alguém que foi perdoado 100 milhões de reais, encontrou alguém que está devendo ele agora 100 reais, né? Um denário mais ou menos R$1. Agarrou e começou a sufocá-lo, esbravejando: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Você vê que é a mesma fala do servo. Ou seja, cara, não tem como, me dá um tempinho, eu vou te pagar. A mesma frase. Mas ele não queria o acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar no conservo devedor na prisão, o seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Aqui somos fofoqueiros, né? Mas tudo bem. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo, assim como eu compadeci de ti? E, sentindo-se insultado, o rei entregou aquele conservo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagassem toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoares cada um ao seu irmão. Uma palavra-chave aqui que ele fala: de todo o. Então, peraí. O perdão, ele é uma ação ou é um sentimento? Ação. Quem acha que é sentimento, a gente não responde, né? Então tem que perguntar se é. Quem acha que é sentimento, levanta a mão. Eu tenho que sentir algo. Deus, perdão. Aí você perdoa. Quem acha então que é ação? Aí eu te pergunto, por que é de todo o coração? Por que Deus falou de todo o coração? O coração nós estamos falando de sentimento, sim ou não? De alma, não é? Por quê? Eu penso que porque de boca para fora a gente pode falar, é uma ação. Mas sim, lá dentro de mim continua a mágoa, a tristeza, o rancor. Maravilha, mano. Tem que ter uma motivação. Então, o motivo para a ação é que Jesus perdoou o seu pecado. Então, se ele perdoou 60 milhões seu, se perdoar 100 reais do cara, poxa, não é nada. Então, assim, o motivo para a ação é esse. Agora, o que me leva a perdoar? O que faz com que eu chegue, irmão, você está perdoado? É uma ação? Te perdoa, irmão, está de boa. E lá dentro não aconteceu algo. Então, a gente precisa entender que existem duas coisas aqui. Eu preciso entender que eu fui perdoado como o Senhor, né, me perdoou naquela cruz. Então, de todo o coração, eu entendi o sacrifício que, pelo menos, irmãos, não quero trazer nada aqui que eu não, tá? Isso é o Anderson falando, se não tiver, depois vocês me corrigem. O que eu entendo é, eu tenho que olhar para a cruz e olhar para aquela situação e dizer: cara, não tem como. O que você fez comigo? Cara, você me machucou, você me destruiu. Eu vou usar um exemplo, eu falei que o Senhor não ia usar, mas vou usar. Teve 3 situações que os irmãos não gostam, não sei se vocês não gostam, mas eu vou falar. Eu gosto dos meus exemplos porque é a minha vida. Né? Talvez tenha outros irmãos importantes aí que tem as vidas deles, mas não tem a minha vida é mais importante. Então, teve uma situação que aconteceu quando eu cheguei aqui em Goiânia, com um irmão específico, não vou citar o irmão para não expor. E essa situação que aconteceu com esse irmão, somente 3 vezes na minha vida aconteceu, que foi de ter um desejo ardente de matar uma pessoa. Mas eu não faço. Tipo isso. Só 3 situações da minha vida que aconteceu isso. E eu de fato ia fazer isso. Estava decidido. Eu vou matar esse irmão. E aí, claro, o Senhor, na sua bondade, misericórdia, na sua graça, falou assim: você não vai matar. Nem que seja na minha mente eu vou matar. E na minha mente, por um tempo, eu consegui matar o irmão na minha mente.
E o Senhor teve que trabalhar na minha vida porque Ele me trouxe para cá, para reunir com o irmão. E aí, como é que você faz agora? Você tem que conviver, e eu, infelizmente, eu tenho isso comigo. Eu não gosto de estar num ambiente onde eu tenho problema, que seja com uma pessoa, eu não gosto. Eu prefiro ir embora, deixar aquilo ali, para não ter que conviver com aquela situação. Mas o Senhor falou assim: você vai ter que viver com essa situação. Porque a situação não foi o irmão que fez, foi você. Foi você que alimentou isso no seu coração. E aí eu pergunto: eu estava matando um irmão, sim ou não? Sim. Teoricamente, na minha mente, sim. Mas ele não tem o Senhor? Então eu estou matando quem? O Senhor também. Então vocês começam a perceber que quando Ele fala de todo o coração é muito sério. Porque não é algo simples, só racional, só algo da fúria. Porque quando você está nessa situação de querer tirar a vida de uma pessoa, não é emocional. Apesar que o emocional ele influencia. Mas é muito o quê? Lá no meu instinto de sobrevivência. Cara, eu tenho que fazer justiça com minhas próprias mãos. Mas quem faz justiça para nós? O Senhor. E aí eu tive que conviver com essa situação, me matando por dentro, a mim e a minha família. Então, ou seja, eu sofri na pele. Oi. Só para ter dois textos que corroboram isso, que é que quando fizesse a uma das suas pequeninas, fizesse a mim, e quando ele dizia, fala com Paulo, o que está acontecendo? Sim, estava perseguindo a igreja, né? E o Senhor fala aqui: você está me perseguindo. Ou seja, então se eu faço algo contra o meu irmão, eu não estou fazendo contra o irmão, e sim com o Senhor. Ainda mais que era um problema meu, não era um problema do irmão. O irmão falou o que falou, beleza. Machucou? Eu ia matar ele, só isso. Mas eu não ia matar o irmão, eu ia acabar com a vida do Senhor na vida do irmão. E o que é necessário? Ah, está perdoado. Vou viver essa vida aí, boa. Só que não aconteceu dessa forma. Algo em mim precisou mudar, porque eu poderia dar a boca para fora e falar: está perdoado, irmão. E boa, segui com a minha vida. Mas eu não olhava para a cara do irmão. Ele estava ali, eu dava a volta. Ele me cumprimentava, baixava a cabeça e passa. Isso é verdadeiro perdão? Não é? É da boca para fora. E aí quando eu comecei a entender isso, eu falei: Deus, não dá para mim poder viver uma situação como essa. Por perfil eu prefiro ceder. Então eu prefiro abrir mão, resolver a questão, mesmo sabendo que eu tenho até razão na questão. E cheguei para o irmão e falei: irmão, eu queria conversar com o irmão, de ter uma coisa que está me incomodando há muito tempo. Aí falei da situação, o irmão: ô irmão, nem lembro. Esquecendo das coisas que para trás ficam aqui, você não lembra, mas eu lembro. E eu estou te falando que eu estou lembrando e estou liberando perdão para o irmão. Então o irmão me perdoa pelas coisas que eu falei, e eu estou liberando perdão para o irmão pelas coisas que eu tive que ouvir da sua boca. Irmão, fica tranquilo, fica aqui. Se você não vai perdoar, pedir perdão para mim, seu irmão, na boa. E eu estou te liberando, porque eu não quero estar preso mais a essa situação. O irmão não me pediu perdão, não falou assim: está perdoado. Mas a minha parte diante do Senhor eu fiz. E, irmãos, é maravilhoso, porque isso traz um alívio tão grande. Quer dizer, hoje abraço, beijo, como se nada tivesse acontecido. Porque algo precisou acontecer dentro de mim para liberar aquela dor. Porque se Ele, sendo Deus, levou sobre si todos os meus pecados, quem sou eu para não perdoar uma pequena coisa, irmão? Não tem como. É inconcebível, incongruente uma vida cristã. E aí, se a gente olhar para todos os âmbitos das nossas vidas em si, quantas situações a gente tem para quem é casado com marido e esposa? Com filhos, com parentes, com colegas de trabalho. E a última coisa que eu gostaria de colocar: você já se perdoou, irmão? Talvez você nunca parou para pensar nisso, mas você já falou com o seu eu lá dentro, pedindo perdão para você por tantas coisas que você faz? Eu tenho visto e tenho, claro que eu não consegui achar nada na Bíblia depois que os experientes, se quiserem trazer algum versículo, mas eu não, confesso que eu nem pesquisei. Mas aonde eu tinha estudado eu não encontrei nada. Por que eu vejo isso? Porque é libertador quando você se perdoa por situações que você não se vê capaz de fazer e se cobra todos os dias por não ter feito.
E aí o Senhor fala, poxa, eu não tenho nem capacidade de ir lá chegar no cara e falar com ele que queria resolver essa situação. E aí é necessário a gente se perdoar. Deus, me perdoe, porque eu sou muito fraco. E até falar, eu te perdoo, porque, cara, eu sei que você é fraco mesmo. Eu sei que você quer fazer, mas você não tem forças. E só em Deus você vai ter força. Por que isso, irmão? Porque isso é libertador. Eu sempre faço, dentro dos treinamentos, o exercício. Eu faço a pessoa imaginar uma corrente presa a ela e presa a pessoa. Eu falo, olha, você tem uma escolha, você perdoa ou você carrega essa pessoa pro resto da sua vida. Nas suas mãos. Não sou eu que vou fazer o perdão para você, é você que tem que decidir. E quando a pessoa fala, eu te perdoo, eu falo assim, fala o nome da pessoa. Falar da boca para fora é muito fácil. Tem gente que não consegue falar. Não consigo falar. Ou então você vai carregar isso para a sua vida. Tá aí, a pessoa está na sua frente. Você está esperando o seu perdão, o seu pedido de perdão. E você não quer fazer. Arrasta essa pessoa, conviva com isso. E às vezes é necessário, irmãos, a gente ter esse choque de realidade. Porque pode ser que você está arrastando seu marido, sua esposa, arrastando os seus filhos por coisa tão pequena, arrastando os irmãos por coisa tão pequena, que com uma decisão, e perdão ele é decisão, eu tenho que decidir fazer, buscar de Deus aquele arrependimento daquilo que Deus já fez na minha vida, ou vai fazer, na vida do irmão, enfim, em tantas situações. Para que Deus então encontre um espaço na minha vida para que haja reconciliação. Mas como que a gente tem que fazer isso? Tem aquele trecho, vamos dar uma lida lá em Romanos. Romanos 12 é um trecho conhecido da maioria dos irmãos. Sim. Doze, 1 e 2, fala o seguinte: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, o vosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sejais transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, é necessário todos os dias nós trabalharmos as nossas mentes, focarmos naquilo que o Senhor tem para nós, para que a gente possa... Você levantou para falar? Que a gente possa viver aquilo que Deus tem preparado para a gente. Porque a vida de Deus em nós, ela precisa o quê? Frutificar. Ela precisa dar frutos. Então eu vejo que dar frutos aqui é algo muito prático, não só a questão espiritual, mas muito mais prática de vida com Deus. E o perdão era uma coisa tão básica na vida do cristão. E por que a gente não coloca em prática? Porque como o irmão João orou hoje, nós somos muito arrogantes, muito presunçosos. Nós somos muito voltados para, ai Senhor, mas ele me machucou. E falei, ele levou machucada de todo mundo. Irmãos, a gente não tem noção do que é Cristo ter sofrido na cruz, recebido todos os nossos pecados. João falou isso aqui mais cedo. No lapso de tempo da história, onde ele sempre teve comunhão com Deus, com o Pai, Espírito Santo. Aqui na terra, o tempo que não tem como se contar, com o tempo que é real, que é o que a gente vive hoje, Deus, Jesus, ficou 3 dias sem essa comunhão, por causa dos seus pecados. Você tem noção disso? Nada. Vai passar a eternidade toda sem saber o que é a proporção disso. Não só do fato da comunhão que foi perdida por esse tempo, mas de tudo que ele absorveu de nós. Então é muito pequeno, irmãos. Quando a gente olha para as situações que os irmãos ou amigos, parentes, vizinhos, familiares fazem com a gente, cara, não é sobre eles, é sobre você. É sobre o que você está disposto a viver, sobre aquilo que você está disposto a abrir mão para que Deus possa viver através de você. É muito maior, irmãos. Só que se nós continuarmos como irmão, a oração de irmão foi tão profunda. Isso só foi a oração, já era a pregação que eu ia fazer.
Mas se eles ficarem igual menininhos, criancinhas, não, estou birrado, não vou. Então fiquei nessa vida medíocre, mais ou menos, sem alcançar a plenitude de Deus na sua vida. E a grande pergunta é: o que você quer, irmão? Irmã, o que você quer alcançar de Deus? Porque a gente fala que é plenitude, sim ou não? Eu estou disposto a pagar o preço? Eu não estou, não, irmão. Não vou ser hipócrita. Muitas vezes eu não quero. Minha vida é muito cômoda. Mas é necessário tomar uma atitude. Porque é isso que Ele espera de nós. Eu estava conversando com o papai, eu vou entrar um pouquinho mais particular aqui. Os irmãos me perdoem se eu pudesse falar. Mas como eu sempre falo, estou um pouco mexendo, me perdoe. Eu questionei muitos irmãos do porquê que nós estamos aqui. Do que Deus quer fazer nas nossas vidas, como congregação. O que Deus espera de cada um de nós? O que ainda falta para a gente romper? Se ouve falar muito aí para todos os lugares, em congregações, sobre avivamento, sim ou não? Tem lugares de avivamento, o Espírito descendo, batizando, enfim. E aqui, irmãos? O que os irmãos esperam que o Senhor vai fazer aqui com a gente? O que o Senhor já mostrou para você que Ele vai fazer? Qual que é o propósito de Deus para essa congregação aqui, irmãos? Qual que vai ser o impacto desse bairro, nessa rua, em Aparecida de Goiânia? Talvez em Goiânia, não sei. O que Deus quer de nós? Qual que é a vontade dele para esse pequeno grupo que se reúne aqui? Irmãos, eu não creio que é cedo que nós estamos sempre. Eu, Anderson, não creio. Porque nosso Deus é um Deus próspero. Ele expande em todos os caminhos. E prosperidade não é falando nada de dinheiro, tá? Prosperidade é expandir em todos os caminhos. Ele quer mais pessoas salvas. Ele quer mais pessoas se rendendo a Ele. Ele quer mais pessoas em comunhão com Ele. Só que eu falo para os irmãos, vocês podem até estar falando, poxa, mas eu também sei isso, que eu penso muito em várias perguntas que poderiam acontecer. Eu não estou nesse caminho, irmão. Eu estou falando para o Senhor, porque foi questionamentos que eu fiz para mim. Por que talvez a gente não tenha uma atitude voltada para aquele princípio que Deus quer de cada um de nós, talvez levar o Evangelho, trazer as pessoas para Cristo, de nos convertermos nos nossos maus caminhos, coisas básicas, irmãos. Nós temos tanta palavra, tanto conhecimento, tanta profundidade, em tantas coisas com Deus, mas eu fico me questionando, porque eu vivi num lugar que tinha muita profundidade com Deus, de conhecimento da palavra, de profundidade nas Escrituras, mas o que isso trouxe de vida prática para mim? Eu faço perguntas para mim e para o Senhor. Eu posso conhecer a Bíblia toda, irmão. Se você não tiver condições de atravessar a rua ali e orar para uma pessoa, para ela se converter, você vai chegar lá, filho, você sabe a Bíblia toda? Parabéns, filhão, você sabe a Bíblia toda, né? Ele não vai falar isso, não. Agora, o que o Senhor fez através de você? O que o Senhor conquistou através da sua vida? Isso vai ter valor. Então, o que eu gostaria de deixar para os irmãos, quando o Senhor me trouxe essa palavra, sabe, a questão do perdão, é que eu entendo que muitas situações da nossa vida, e eu falo que como congregação, parte por esse princípio: liberar pessoas. Talvez nós estejamos carregando situações e pessoas, e isso não nos deixa andar. É como um fardo na nossa vida. Eu falo pelas experiências que eu já tive, não que eu seja melhor que ninguém aqui, mas quando a gente entende o propósito de Deus para nossas vidas, a coisa flui.
E o Senhor precisa fluir através de nós. E em nós, né? Porque se não fluir em nós também. Mas eu acho que é algo que precisa queimar no nosso coração. E aí eu te pergunto, o que o Senhor tem falado com você? Irmãos, vamos esperar, o Senhor está voltando. Agenda 2030, agenda 2045, seja lá o que for. E aí? E o reino do Senhor? E aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas, na nossa congregação, na nossa cidade, e quer nos usar para isso. Então seria mais um compartilhar, irmãos, porque se você conseguir olhar para a sua vida e ver que ela está desatada, tem alguma coisa errada. Oi. O perdão não é para outra pessoa, entende? Eu vou te perdoar, irmão. O perdão, quando eu te dou esse perdão, é para que eu seja livre. Porque você vai falar assim: não está perdoado, não. Beleza, mas eu já te liberei. Anda com essa carga aí. Eu não vou andar, entende? Fala, Cláudio. Só uma corroborada aí, porque foi muito sugestivo, porque eu ia citar o nome dos dois, logo quando eu pensei se foi isso que citou aí. Primeiro ponto, que eu sou um contigo quando você se coloca na posição de exemplo, tanto positivo quanto negativo. Eu vejo que se o ministrante está pregando a palavra, se ele não tem vida negativa ou positiva, ele não precisa pregar, ele não morre. Ele pode entender a Bíblia todinha, do que ele quiser. Se ele não tem experiência negativa com o Senhor e positiva com o Senhor, não adianta ele ficar pregando letra morta, que vai ser sempre morta. Vai ser maravilhoso, uma teologia, teofania, fora do contexto, uma homilética, uma hermenêutica sugestiva, no entanto, morto. Eu vejo algo positivo nesse sacrifício que eu ia citar. Nós somos esse sacrifício vivo. Agora, Paulo ele colocou com muito mais propriedade do que nós todos, né? Ele coloca que ele tinha uma vontade, só que a vontade dele não podia se virar com a vontade do Senhor, então ele já não tinha vontade. E esse é o grande problema do perdão. Já aconteceu um caso, do fato com o exemplo também, né? Gosto também eu mesmo. Eu sou um dos piores aqui, talvez seja o pior mesmo, de verdade, sem hipocrisia. Aconteceu um fato comigo, que o Senhor chegou e falou para mim nitidamente no meu coração: vai lá e libera perdão. Eu falei: mas o Senhor tem vontade de matar e cortar o pescoço dele. Não, vai lá e libera perdão. Cara, eu fui, abracei e chorei. E eu te confesso, eu passei por cima de tudo que eu pensava. Eu era um cara muito arrogante, muito prepotente, porque eu sou muito ainda, né? Mas quando o Senhor chegou, eu não perdoava ninguém, primeiro que eu errava. Quem quiser que se dane para lá. Aqui não. Chegou aqui, a água para. Então eu não perdoava, eu pedi muito menos de perdão. Muito menos de perdão, não fazia isso. E o Senhor me levou a realmente passar por cima disso tudo. E eu ganhei com isso. Agora é sacrifício. É sacrificial. E é por isso que quando Romanos 12:1 chega e faz apresentar-vos, eu me apresento como um sacrifício, porque é sacrificial. Sim. É uma vida de cruz quando você renuncia aquilo que você é, para aquilo que o Senhor Jesus Cristo é. E vai ter que ser diuturnamente trabalhar em você. É muito complexo. Sim. É muito complexo no espiritual. Você entrou no ramo aí bem complexo mesmo. E glória a Deus pelo seu posicionamento. Eu coaduno com as suas palavras, com os seus exemplos negativos e positivos. Eu vejo, se for para vocês chegarem no culto aí, ficar ministrando sobre John Wesley, sobre John Cunha, sobre o irmão, beleza, maravilhoso esses irmãos. Mas se você não tem uma experiência com o Senhor, letra morta. Sim. Glória a Deus. Eu vejo, Cláudio, que não é errado, sabe, colocar esses irmãos, porque senão a gente não falaria dos trechos da Bíblia. Claro. Falar de Moisés é falar de um irmão do passado. Imagina. Falar de Abraão é falar de um irmão do passado. Sim. Mas o que da história dele, por isso que eu sempre levo para a parte prática. O que da história dele eu aplico na minha vida e vejo prática. Sim. Entende? Senão eu vou falar: não, a vida dele foi top, a vida de José, sensacional. História maravilhosa de José, sim ou não? Só que o que eu vivo de José na minha vida? Porque eu sou rejeitado todo dia. Talvez não sei se vocês são, mas eu sou rejeitado. Nem que seja por mim mesmo, eu sou rejeitado. Entende? Mas o que eu já vejo lá na frente, cara, eu não nasci com isso porque Deus me deu um propósito. Eu acho que, é o que eu falo, nós temos que ser, como igreja, irmãos, mais práticos.
A palavra tem que estar no caminho, porque ela nos guia, é ela que nos direciona. A palavra não é luz para os meus caminhos, sim ou não? Então a palavra não pode faltar, irmãos. Eu não estou falando que ela não tenha que nos acompanhar, mas ela tem que ser luz e eu tenho que andar, porque luz ela já é. Agora eu preciso ter a minha ação de fazer, de andar nesse caminho que ela me mostra. Então quando eu vejo a história do irmão do passado, tem que ser luz para mim o que ele fez. Amém. Tem que ser vida para mim. Amém. Tem que ser algo assim, cara, eu sou como Abraão. A gente estava numa discussão na casa do Rafa e da Alô. Que irmão que você gostaria de ser, né? Foi profundo, cara. Nunca parei na minha vida para pensar nisso. Que irmão da Bíblia você gostaria de ser? Qual história que você gostaria de ter vivido? Imagina, se Deus falar assim, irmão, você pode escolher agora. Vou fazer você experimentar uma história. Qual que você gostaria? Eu falei que eu queria ser Nicodemos. Nicodemos? Legal, tá vendo? Nicodemos, é a história dele. Mas quantas histórias não tem ali que você pode aplicar na sua vida e você viver o que esse irmão viveu? Quantos irmãos que a gente sabe que são pregadores do Evangelho que estão aí perdendo as suas vidas? Porque escolheu viver ali como Paulo, como João. Entende? Irmãos, está aí. É muito profundo. Só que antes de terminar, alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? Eu gosto quando é assim. Ó, mais irmãos. Eu só queria fazer uma pontuação quando o irmão diz assim do praticar, né? Ele lembra Tiago, porque ele escreve bem isso, né? Seres não somente ouvintes, mas praticantes. Tiago 1:22. Eu ia citar isso também, legal. Salve. Assim, você trouxe aí, já está falando de verdade. Fica à vontade. Você falou do irmão aqui mesmo, você falou só, o irmão nem me perguntou nem nada. Às vezes para ele não fazia diferença. E na verdade, no meu entender, ele estava morrendo para você. Você falou que eu estou matando o irmão em Cristo, não acho que ele está morrendo para você. Sim. Outra coisa que você falou assim também, dando um monte de interrogação, o que Deus quer na nossa comunidade aqui em Aparecida? Eu comecei a frequentar aqui tem pouco tempo. Eu acho que Deus está fazendo muita diferença nesse local com os irmãos aqui. Muitos irmãos aqui são usados, abençoando outras pessoas de outros prédios, nem frequento aqui, a gente tem o testemunho de alguns, pessoas com problema de depressão, vários fatores. Deus tem usado irmãos aqui para ser bênção para esses irmãos. Sim. Às vezes a gente pensa assim, eu tenho um avivamento. Não, Deus tem algo nesse momento aqui com os irmãos. E tem muitos irmãos aqui sendo usados por Deus. Sim. Entendeu? Aí não foi um pouco você fala. É como se tivesse falado que Deus não está fazendo nada, né? Tipo isso. Você está falando de um que você falou assim, a gente tem que querer mais de Deus. Sim. Mas às vezes a porção de Deus para esse momento é isso. Não, sim. Na nossa comunidade aqui agora. Mas a grande questão, Saulo, é visão. Porque Deus é um Deus de visões. Entende? E ele, por mais que ele veja a nossa situação agora como igreja, olhando naturalmente, não é uma igreja perfeita, sim ou não? Sim, vai ser. Mas ele olha como se fosse perfeita, adornada, maravilhosa, limpa, pura. Mas se a gente olhar para a gente, não. Quando eu falo de visão de Deus, é o que ele espera, não o que eu estou fazendo. Porque a gente nunca está fazendo aquilo que ele espera. Entende? Eu sempre tenho que estar buscando Deus. O que o Senhor quer que eu faça? É para fazer isso? É para dar aquilo? É para ir em tal lugar? Mas é isso. Ele já viu. Mas é isso que eu penso, que aqui tem muitos irmãos que têm esse Não, pensamento. sim. Agora, às vezes, se eu não tenho, eu que tenho que entrar aqui e procurar. Sim. Porque às vezes tem muitos irmãos aqui que eu vejo, e conheço alguns irmãos, não é todos, mas eu vejo Deus trabalhando na vida de muito irmão para ser canal de Deus para Claro, todos os irmãos. claro. Isso tem que ser daqui. Então, Sim. é desse tipo que eu tô falando. Então eu vejo o resultado. E Sim. sim, tem resultado, tem a mão de Deus agindo. Só entendendo o seguinte: quando a gente fala para a igreja, estamos falando aqui para a igreja, a gente tem que entender duas coisas. Primeiro, tem pessoas que vão estar servindo, fazendo, e a palavra não vai servir. E o segundo, tem pessoas que falam assim, cara, eu não faço nada disso. Então, para que eles estão fazendo isso? Lembra que no começo da pregação eu falei assim, irmãos, pode ser que a palavra sirva para alguns, lembra? Porque justamente isso não é para todo mundo. E eu ainda falei, serve para mim, porque eu não estou fazendo. Entende? Então, quando a gente percebe isso, cara, foi vida, eu já estou no caminho, estou no passo certo, estou de boa. Outro irmão fala assim, nossa, estou ruimzão mesmo. Estou fazendo, nem sei o que eu estou fazendo aqui. Entende, Saulo? Então assim, você conseguiu perceber os irmãos que estão fazendo, glória a Deus, e tem muitos irmãos que estão fazendo. Mas e aquele irmão que não está fazendo? O que ele precisa? Abrir a visão. Poxa, o Saulo falou que tem muitos irmãos fazendo, eu nem sei quem é.
Será que eu não posso colar nesse irmão? Ô irmão, você não tem alguma coisa para me ajudar aí? Quero servir junto, quero fazer junto com o irmão. Então assim, a gente sempre tem que estar pensando nisso, porque eu não falo como se eu fosse falar para todo mundo. Todo mundo está no mesmo barco, apesar que todo mundo não está. Talvez isso não é uma parte melhor assim, outros não. Mas o que eu de fato estou fazendo? Então a palavra ela tem que pegar para você, por isso que eu gosto de ouvir muitas palavras. Cara, eu vou reter, o irmão é da congregação tal, ele é irmão em Cristo, não é? Então beleza, ele tem algo que eu não tenho. Pode ser que a realidade dele não seja a nossa realidade. O irmão lá, eles ofertam milhões, a nossa realidade pode estar 1.000. Boa, a gente está fazendo? Então está no processo. Entendeu? Quem que levantou aqui? Falou, para a gente terminar. Que me chama a atenção, né, Anderson, quando a gente pensa assim, a gente precisa ter frutos, ter mais irmãos, mas o versículo 24 do capítulo 12 de João fala: em verdade eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Né? Mas se morrer, produz muito fruto. Sim. Profundo. Ou seja, todo mundo tem que morrer. Amém. Resumindo, você tem que morrer. Isso. Amém? Irmãos, para a gente poder fechar, eu gostaria de orar com os irmãos. Oi. Falou um tempinho. Essa não deu uma reunião como essa, pode passar um dia, né? Amém. Que bom. Aonde a liberdade de expressão. Glória a Deus. Libertar dois pontos. Primeiro, perdão. Vamos para 1 João, eu falo do ciclo do amor, 1 João 4:11. Leva lá para João 3:16. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, devemos nós amarmos uns aos outros. Não, como é que ele nos amar? Como Deus amou de tal maneira mesmo? Ele te amar. Ele te amar. Ele se entregou, né? Esse versículo eu não vi até hoje, pregador pregar ele. Eu sou mais de 25 anos conversando. É pesado isso. Se Deus nos amou de tal maneira, devemos nós amar uns aos outros. Legal. Questão do chamado. O chamado é para a igreja. Há uns deuses, Sim. são poucos. Se há um ou dois, você vem o chamado, cumprir esse chamado, não é mais. Sim. E esse chamado é a igreja, não é para um ou dois. Sim. É a igreja, você ficou, a igreja é aparecida. E a igreja, sou bem claro, a igreja, nós aqui como igreja, temos feito isso. Não é o irmão Chico e o irmão Luiz. Sim. É a igreja. Amém. Então, irmão, o que é outra coisa? O que é perdão? O que é perdoar? Alguém se perguntou? Como é que eu pergunto? Perdoei, irmão. Há um sentimento em mim, uma libertação, um sentido de liberdade, que eu perdi o irmão. Tem um outro aspecto muito interessante, que a gente fica esperando o irmão reconhecer, arrepender. Enquanto isso, não passa um mês, 2 meses, 1 ano, 5 anos, você está com ele, você está se matando com isso. Irmão, você foi ofendido, se sentiu ofendido, vai lá, irmão. A palavra fala isso, né? Vai lá. Você pensar que o irmão tem algo contra você vai lá e faz. Então, será que ele fez? Será que ele não gostou? Aquilo que o irmão falou assim, mas ele nem sabia, né? Cara, então nem aí você não sabia, você não lembrava, e eu estava ferido, então o problema era meu, não era dele. Eu que tinha que resolver comigo, entende? Quando a gente entra nessa profundidade, fica muito mais fácil ver a vida cristã, porque não é sobre os outros, é quem Deus está fazendo em mim. Essa é a grande diferença. E é eu que sou o causador dos maiores problemas que tem na igreja. Talvez da comunhão, de oração, da palavra, enfim. Eu Anderson sou, vocês são. Então quando você percebe isso, fica muito mais fácil, porque aí eu sei o que fazer. O problema é eu ficar olhando para o problema, olhar para o problema nunca é a melhor solução. Às vezes o problema é você. Então antes eu devo sair, cara, se você quiser sair, sai. Paz, fica com Deus, você é irmão. Mas você vai achar o problema lá no lugar que você for, porque o problema é você, não mudou. Entende? Quando eu vi isso, eu falei com o irmão, eu quero sair. Ele falou assim, irmão, pode ficar em paz, pode ir embora. Só que eu te aviso, se você for o problema, lá vai ter problema também. Eu falei, então vamos ficar aqui, tá tudo tão bom, né? E eu resolvi ficar. Porque você for ver em outro lugar, tem todo irmão em paz, porque você tem um problema na vida dos irmãos, você já está sendo aqui. Eu vou continuar aqui. Os irmãos já me toleram, já me aguentam, entendeu? Então assim, é mais fácil. Só que eu tenho que saber o quê? Eu tenho que mudar. Quando eu faço essa metamorfose na minha mente, sabe, me amoldando a Cristo, não tem como eu viver as mesmas coisas. Por isso que
eu falei da questão da palavra. Cara, é muito bom você estudar a palavra e tal, mas se eu não mudar minha vida, a palavra não serve de nada. Nem para morte. O que se quer é vida. Aí eu pergunto, ela está sendo vida para mim? Se ela estiver sendo vida, eu estou mudando. Entende? Vamos ao último, me fala, paizão. Você se perguntou vários personagens que gostariam de ser. Eu lá no irmão de Maria, a palavra diz que vinha pessoa de outra cidade que o Senhor tinha feito na vida dele. Ele é um testemunho, né? O que o Senhor tinha feito na vida dele, e essa questão que nós comentamos aqui, que vai ser espelhado. Se as pessoas veem isso em nós, perdão, vamos trazer a pessoa para olha, não vamos passar aqui na rua e falar esse é servo de Deus. Sim. Esse cara é diferente. Então, quando a gente tratar com o irmão, ele vai ver aquela serenidade do Senhor. Ele vai ver Cristo, né? Vai ver Cristo em você, né? Vamos para nós sermos imitadores, né? De Cristo. Sim. Então, quando lá passava, a gente via gente de outra cidade, dele, o Senhor tinha feito Na vida dele. e ele não falou a palavra. Você já claro que a palavra não se cita que ele pregou. Sim. Ele só viveu o que o Senhor tinha feito. E isso tudo que nós mencionamos hoje vai estar presente dele. O Senhor está transformando. Eu vou compartilhar uma coisa com os irmãos só para a gente finalizar. Porque como o irmão falou, a gente fica aqui o dia todo, né? Para mim está muito bom. Deixa eu ficar aqui, não sai, né? Eu esqueci. Só rapidinho. Outro dia eu vi alguém perguntando assim: existe diferença entre conhecimento e sabedoria? Sim. Eu pensava assim, que coisa interessante, né? Aí ele falou assim: que existe. Aí ele falou assim: exemplo, tomate é uma fruta. Esse conhecimento. Esse é conhecimento. Qual que é a sabedoria? Você não colocar ele na salada de fruta. Sim. Mesmo sendo uma fruta. Isso é sabedoria. Show. O avivamento não necessariamente necessita de água. Sim, claro. Tem pessoas avivadas que você não ouve falar. Então, quando ela passa, agora, mantém o simples. Vida, né? Mantém o simples, não está dentro da casa, fala muitas coisas. Bem lembrado daqueles que, por minha causa, sofreu perseguição. Talvez só perseguição, por nome, por alguém, por alguma coisa. A gente já tem que cuidar. Sim. E a pessoa que é dentro de casa já consegue liberar o perdão. Sim. Meio que outra pessoa não sabe. Filho ela, se precisar saber dele, se precisar nenhum. Se algum dia o Senhor vai permitir a oportunidade dela saber, a gente vai ter conflito, vai ter união e unidade. Legal. Então, irmãos, vamos finalizar. Então, só compartilhar com os irmãos aqui rapidamente coisa que eu fui considerando diante do Senhor nesse sentido. Quando eu falo da questão daquilo que o Senhor vai te usar para a obra, te usar no crescimento daquilo que Ele tem para poder fazer. Então eu fico pensando, Deus, o que o Senhor quer de mim? Como que o Senhor vai me usar? Como que o Senhor vai extrair aquele dom natural que o Senhor já me deu para que o corpo seja edificado? Para que o corpo seja transformado? Vou tentar me recolher daqui, porque essa palavra do perdão ela tem me incomodado, né? Que bom, né? Os anos de vivência dentro de uma instituição religiosa, eu entendia que eu era a pessoa mais maravilhosa do mundo, que eu perdoava Raimundo e todo mundo. E ultimamente eu tenho percebido a necessidade desse perdão. Que uma das palavras que me incomoda é quando o Senhor fala assim: quando você for ofertar, se você tiver algo contra o seu irmão, ou o seu irmão tiver algo, não parece que até o contrário, eu não me recordo bem do que está escrito. Se souber que tem algo. Não é nem eu ter feito algo a ele ter feito algo a mim, mas se eu não Se eu pensar em alguma que eu coisa. falar primeiro, consertar, para depois ofertar. Sim. Então, se torna uma coisa muito relevante do que a gente quer fazer para o Senhor. Que é o que o irmão tem tocado. Às vezes fazemos, mas não estamos com essa liberdade de poder, o perdão. Sim. Né? E eu peço aos irmãos que orem comigo, porque eu tenho dificuldade. Todos nós. Irmãos, sabe qual que é o meu maior temor? Mas eu fico brincando que reinar, talvez eu deva reinar aí uns
2 minutos, 3 minutos como texto, falando que eu sou muito ruim naquilo que eu sou como cristão. Mas é que na hora que ele estiver passando todas as minhas obras pelo fogo, e tudo evaporando, sabe, não sobrando nada. E esse é o maior temor. Porque às vezes a gente achando que está fazendo algo para Deus, e ele fala assim, cara, eu não te pedi para fazer nada disso. Entende? Por causa de situações que nos prendem. Porque situações como essa, como liberar o perdão, te prende. Você não flui. Você acha que está fazendo algo para o Senhor? Eu falo assim, eu não te conheço, meu amigo. Passa ali no forninho ali, não vai sobrar nada. Isso é muito sério. Então, irmãos, considerem agora diante do Senhor. Claro, eu até pensei que se o estilozinho coach, eu falei assim, não, vou fazer isso, né, pai? Ele disse, não, não vou fazer não. Eu falei, amém, Senhor, eu estou na igreja, eu não posso. Mas, irmãos, considerem diante do Senhor a situação, o irmão, a irmã, o parente, o esposo, a esposa, os filhos. Quem você precisa liberar perdão? Começa com uma atitude, irmão. Não precisa você necessariamente agora ir lá nessa pessoa e fazer. Mas ela começa aqui, ó, na nossa mente, trazendo a imagem daquilo que aconteceu e o coração, porque o Senhor muda o nosso coração. É Ele quem transforma o nosso coração. Aí você fala, pai, tem essa situação aqui, isso não está legal. Eu preciso corrigir isso. Não pelo irmão, mas por mim. Eu mereço. Meu irmão merece? Merece. Mas eu mereço mais. Agora, se você foi o causador da dor, irmão, não esquece não. Porque a ferida está aberta lá no outro irmão e ele está todos os dias fazendo assim com ela. Está doendo. Então se coloca na brecha também. Vai até o irmão, eu sei que eu te machuquei, eu sei que foi difícil para o irmão. Então talvez eu nem sei, irmão, se você sofreu ele. Mas vamos resolver essa questão. Então sim, queria, se vocês puderem se colocar de pé, para a gente poder orar, traga agora a sua memória a situação, a pessoa que você precisa resolver diante do Senhor. E tome uma atitude hoje de resolver essa questão. Não deixa o inimigo usar situações, experiências para travar a sua vida. O irmão, a irmã merece viver tudo aquilo que Deus preparou para você. Amém?